Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos à live Código, deixa eu ajeitar aqui, a live Código do Sucesso com a professora Erlaine Roberta. E hoje vamos falar sobre o quê? Hoje vamos falar sobre processo civil. Isso mesmo, questões relacionadas a processo civil que já caíram na prova da UAB. Olha só, gente, olha aqui, Martins chegou, Travassos. Hoje tem processo civil aqui na veia com as questões abençoadas. Vamos chamar o povo, apertando os coraçõezinhos, deixa eu chamar o povo aqui. Vamos chamar o povo para participar aqui. Vamos lá, chamando a galera para a gente iniciar uma live abençoada, cheia de dicas poderosas para que vocês possam receber o melhor conteúdo. E vamos apertar o coraçãozinho que hoje tem o quê? Processo civil. Eita, gente, hoje tem questões relacionadas a quê? Hoje as questões, olha aqui, chegando a Eduarda também, Eric, sejam todos bem-vindos, Araceli também, sejam bem-vindos, vamos clicando aí nos aviõezinhos, vamos hoje evoluir no conteúdo, fazer uma revisão, olha Shirley aí, fazer uma revisão aqui de processo civil sobre dois temas que tem caído muito na prova da UAB, que são sobre recursos e execução. E hoje é o dia da dica, né? Professora, depois seria interessante a senhora abordar sobre a morosidade processual. Rapaz, não fale isso não. Depois a gente fala da morosidade, né? E a gente chama um bom representante aí da OAB para intervir junto conosco os pleitos da advocacia. Então, gente, hoje tem o quê? Hoje tem processo civil e dicas poderosas, dicas poderosas aqui de processo civil sobre execução. Eita, olha só, execução, vamos falar de título extrajudicial, vamos falar de... Não vou nem dizer para a gente, né, não entregar aqui o ouro logo, mas, independente, eu quero que vocês comecem a clicar aí o coraçãozinho, chamar a turma, deixa me ver mais quem é que eu posso chamar aqui nessa lista, uma lista abençoada aqui, cheia de pessoas abençoadas para vocês receberem o melhor conteúdo. Então vamos embora, gente, vamos embora receber o melhor conteúdo aqui para vocês sobre processo civil. Então a questão que eu trouxe, gente, olha, foi sobre o quê? Essa questão caiu em 2019, da FGV, na prova da UAB, e uma questão capciosa. Eita, Jesus, presta atenção que eu vou dar dicas aqui, e vocês vão ter o direcionamento, tanto para a sua vida profissional, como também para a prova da UAB. Por quê, professora? Porque processo civil é uma construção. Processo civil você tem que estar estudando todos os dias para tudo, para a sua vida profissional, para a prova da UAB, para a prova de concurso. Processo civil é vida, processo civil é o esqueleto, é ele que dá sustentação ao direito material. Rafael, seja bem-vinda, Daniel, seja bem-vindo. Vamos aprender processo civil aqui e aperta o coraçãozinho, processo civil na veia. Então vamos lá, gente, olha só a questão boa, questão abençoada. Cláudio, em face de título, né, em face de execução, quando a gente vê execução, olha só, aqui está falando sobre execução por título extrajudicial. Professor, existe execução por título extrajudicial? Existe. Nós temos tanto o título judicial, aquele que já veio de uma decisão, né, judicial. Temos o título judicial, por exemplo, a sentença ela se torna um título de um título executivo, é um título judicial. Obrigada, Araceli. Anota aí, vão pegando aí o caderno, o notebook, o computador, o laptop, quem for tecnológico na tecnologia, né? E quem não for, gosta de escrever como a professora é tecnológica, mas também gosta de escrever. Eu escrevo bastante aqui. Então, gente, olha só, essa parte aqui, vamos lá. Olha, existe a execução. Você pode executar. O que é isso, execução, professor?
A execução você vai utilizar em duas formas. Nós temos a execução judicial e a por título extrajudicial. A execução por título judicial e a execução por título extrajudicial. Então, a execução, lembrando, gente, o fato de você ter uma decisão ao seu favor, isso não quer dizer que você vai ter o pagamento. Então, cuidado, você que é advogado, você que está estudando, você que já é bacharel, vai fazer a prova da OAB, você que vai fazer concurso, cuidado nisso. Por quê? Porque quando você vai fazer uma demanda, eu sempre falo isso na sala de aula, quando você vai fazer uma demanda judicial, você tem que fazer um rastreamento para ver se aquela pessoa que está te devendo, ela tem o quê? Ela tem bens, saber se ela tem dinheiro para lhe pagar. Por quê? Você vai nadar na praia, você é criminalista. Oxi, vai aprender. Johannesburg. Olha aqui, doutor Fábio chegou, juiz Doisvec chegou também aqui. Ele vai aprender processo civil através do Código do Sucesso, ou seja, ele já sabe processo civil. E ele vai crescer mais ainda no conteúdo, né? Ele veio pegar as dicas poderosas da professora. Professora já tem uma larga experiência, né, gente? Então vamos lá, vamos pegar as dicas aqui, ó. Veio aprender com a melhor, meu amigo. Aê! A professora só de procuradoria já tem 11 anos. Então a professora tem conhecimento aqui, estratégia para você pegar o seu dinheiro, né? Pegar o seu dinheiro, dar a sua indenização. Agora, né, Johannesburg falou a respeito disso. Eu sei o porquê Johannesburg está falando dessa morosidade. Nós sabemos, nós entendemos, né, Johannesburg? Então vamos lá, gente. Olha só. Você, como advogado, né, você vai utilizar de uma ação, certo? Então você tem que logo fazer um rastreamento. Vai que aquele devedor está insolvente, se ele tem bens ou não tem bens. Por quê? Né, a partir do momento, obrigada, Aracela, a partir do momento que você interpõe uma demanda, você vai ter que ter um resultado para essa demanda, né? A expectativa é que você tenha realmente o quê? Você tenha a satisfação do seu direito através de um crédito, do pagamento. Todo mundo quer um pagamento de algo. Então, nessa situação aqui, de forma específica, ele tem um título extrajudicial. E só para fazer a lembrança aqui para vocês, né, em relação aos títulos extrajudiciais, abram aí o artigo, vamos olhar aqui o artigo, é o artigo 784. Gente, no artigo 784, nós temos a listagem dos títulos extrajudiciais. Então, vocês têm que entender que existem títulos judiciais, né? Por exemplo, a sentença, você tem uma indenização, uma condenação por indenização de danos materiais e danos morais. Então, você tem uma decisão judicial. E para que você venha ter a satisfação daquele crédito, você precisa o quê? Executar. A sentença por si só, ela não é executável. Precisa do impulsionamento de quem? De você que tem aquela decisão nas suas mãos. Lembrando, gente, né, existem decisões que não têm efeito suspensivo. Isso aqui cai nessa questão aqui. E por não ter efeito suspensivo, você já pode interpor o quê? Você já pode interpor a execução desse título judicial. No caso específico da questão, nós estamos tratando sobre título executivo extrajudicial. Por ser um título executivo extrajudicial, ele também tem as suas peculiaridades. Então, vamos observar aqui. Olha só, para trazer a lembrança para vocês, vamos elencar aqui o artigo e quais são os títulos extrajudiciais que vocês devem saber que caem também na prova. Então, aqui, de maneira específica, os títulos estão no artigo 784. Então, a execução cai muito na prova da OAB. Execução é vida. Execução é que vai trazer o dinheiro para você, para pagar as suas contas e pagar também ao seu constituinte, para que ele possa ter o que? A satisfação do crédito dele ali, através, seja de um título executivo extrajudicial, seja através de um título judicial. Então, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, o cheque, o debênture, é o quê? É um título executivo extrajudicial. A escritura pública, ou outro documento público assinado pelo devedor, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública,
pela advocacia pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal, o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução, o contrato de seguro de vida em caso de morte e nós temos também o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como os encargos acessórios, tais como taxas de despesas de condomínio. E nós temos mais o inciso 10 e o 11 que vocês vão olhar aí, para que a gente avance aqui na questão, né? Aqui chegou Emanuela, Valentim chegou aqui, acho que é Rebeca. Então vamos lá, gente. Inicialmente, essa observação. Nós temos os títulos, né, de crédito. Temos os títulos judiciais e os títulos extrajudiciais. Elenquei aqui os títulos, o artigo que você vai dar uma olhada. É o artigo 784 e vamos para a questão. Diz: Cláudio, em face da execução por título extrajudicial, que ele moveu Daniel, ajuizou embargos à execução. Então, a defesa que se utiliza é qual? É impugnação ou embargos à execução? É um título extrajudicial. Então, a gente vai para os embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes. Então, foram julgados improcedentes os embargos à execução. Dando continuidade aqui na questão, diz: o advogado de Cláudio, inconformado, interpõe recurso de apelação. E aí, gente, é recurso de apelação ou não nessa situação? Uma semana após a interposição, seja bem-vinda aqui, Geli Herculano. Uma semana após a interposição do referido recurso, o advogado de Daniel requer a penhora de um automóvel pertencente a Cláudio. Então, gente, o caso é o seguinte: existe um título extrajudicial. Esse título extrajudicial, né, que a gente já olhou aqui os tipos de título extrajudiciais, aqui não especificou qual foi o título executivo extrajudicial, mas ele tem esse título em mãos. E ele fez o quê? Né? Ele interpôs a execução desse título e teve, né, a parte contrária, como defesa, interpôs os embargos. E esses embargos foram julgados improcedentes. O advogado inconformado, Tássia, seja bem-vinda. O advogado inconformado recorreu dessa decisão. Primeiro, cabe o que o recurso aí? É uma apelação, sim ou não? Ou é agravo de instrumento? A pergunta que não quer calar. Qual é o recurso aqui? Então vamos para as questões aqui. A questão A diz o seguinte: a penhora foi indevida, tendo em vista que os embargos à execução possuem efeito suspensivo decorrente de lei. Gente, os embargos à execução possuem efeito suspensivo ou não? Hein, gente? Possui ou não efeito suspensivo? Vamos olhar aqui o que é que diz o artigo 919. Anota aí, gente, o artigo, vamos lá. O artigo 919, anotem os artigos, vamos lá, ó o códigozinho nas mãos, tá vendo? Professor aqui no código, artigo 919, vamos lá, gente, vamos lá. Artigo 919 do CPC. Então, vamos lá. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, olha só, gente. Quando, né? Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Vamos apertando aí o coraçãozinho, gente. Por não possuir efeito suspensivo, então a letra A, seja bem-vinda, Socorro. A penhora a letra A está errada. Então, a penhora foi indevida, tendo em vista que os embargos à execução possuem efeito suspensivo decorrente de lei. Não é op legis, de acordo aqui. Para obter o efeito suspensivo tem que haver o requerimento da parte. Então, de imediato, não tem esse efeito imediato, não é? Então, nessa situação específica aqui, a letra A está errada. Letra B diz: o recurso de apelação interposto por Cláudio é dotado de efeito suspensivo por força da lei, tornando a penhora incorreta.
Então, na letra A está dizendo que a penhora foi indevida. E aí, a execução teria o quê? Efeito suspensivo decorrente de lei, de forma nenhuma. A gente já viu que o artigo 919 diz que os embargos da execução não terão efeito suspensivo. Né? E em relação ao efeito suspensivo aqui, que ele fala, né, que é a letra B, diz o recurso de apelação interposto por Cláudio é com efeito suspensivo. Gente, será que a apelação aqui nesse caso tem efeito suspensivo? Sim ou não? A pergunta que não quer calar. Vamos abrir o artigo aqui, o artigo 1012. Anota aí, o primeiro artigo que eu falei para vocês eu falei do artigo 917, não foi isso? O 919, que fala que os embargos da execução não terão efeito suspensivo. Agora, vamos saber se a apelação, nesse caso, que foi interposta pela parte, o fato de interpor a apelação tem efeito suspensivo, sim ou não? Respondam aqui. Tem efeito suspensivo, gente? O recurso de apelação tem efeito suspensivo? Em quais situações a apelação tem efeito suspensivo? Nesse caso aqui, já que se trata de embargos à execução, os quais foram julgados o quê? Improcedentes esses embargos à execução. O fato da parte interpor a apelação tem efeito suspensivo? A pergunta que não quer calar. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no artigo 1012. Artigo 1012 é processo civil, viu, gente? Se você quer ser um bom processualista, você tem que estudar todo dia. Se você quer gabaritar a prova da UAB, pega as dicas com a professora aqui e você vai ter, com certeza, a minha voz no dia da prova. Ó, em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Contudo, todavia, tem algumas situações que você vai ter que aprender que estão elencadas no artigo 1012. Essas situações aqui do artigo 1012 vão apontar para você as situações pelas quais não vão ter efeitos suspensivos, ou seja, a apelação não vai ter efeito suspensivo. Então vamos lá, gente. Olha só. O parágrafo 1º diz, além de outras situações, outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, certo? Tem que ser publicada essa sentença. Quando, no caso aqui específico, olha o inciso 3, extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente os embargos ao executado. Eita, olha aí a pegadinha, gente. Essa questão pega você com gosto, viu? Então, lembre-se, gente, primeiro, os embargos à execução, eles não possuem efeito suspensivo, certo? E no caso aqui da questão, por não ter efeito suspensivo, a letra A está errada, porque ele diz que o fato de opor os embargos à execução tem efeito suspensivo, de forma nenhuma. No caso específico, nós temos o quê? Uma sentença a qual foi interposta uma apelação. Nesse caso específico, a apelação tem efeito suspensivo? De forma nenhuma, a apelação não tem efeito suspensivo. Por quê? Em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Contudo, existem alguns casos, os quais estão elencados aqui no artigo 1012, que demonstram que não terão efeito suspensivo. Então, eu vou só ler aqui para vocês, né, relembrarem. Inciso 1, não tem efeito suspensivo. Presta atenção, viu, gente? Presta atenção, olha. A decisão que homologa a divisão ou demarcação de terra, então foi proferida uma sentença, o qual homologa ou faz o quê? Né? Demarca a terra. Então, homologação ou demarcação de terra não tem efeito suspensivo. Condena a pagar alimentos, essa decisão não tem efeito suspensivo. Extingue sem resolução de mérito ou julga, que é essa questão, improcedentes os embargos ao executado. Inciso 4. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Inciso 5. Confirma, concede ou revoga a tutela provisória. E inciso 6. Decreta a interdição. Então, aperte um coraçãozinho aí, gente, para avisar o povo que a professora está trazendo dicas pontuais aqui. Ana acabou de chegar.
Então vamos lá, gente. Aperta o coraçãozinho para chamar o povo. Lembrando, nós estamos resolvendo uma ação de execução e ao mesmo tempo nós estamos estudando um recurso chamado apelação. Então esses dois temas têm caído de forma abundante na prova da OAB, então prestem atenção. O caso específico aqui trata-se de um título executivo extrajudicial, isso mesmo, coloca aí, Ana. Título executivo extrajudicial, eu já elenquei aqui, então anote que é o artigo 784, que você tem a listagem dos títulos. Nesse caso, ele não especifica qual o título, ele apenas diz que a parte entrou com uma execução com título extrajudicial, a parte contrária se defendeu através de embargos à execução. Esses embargos que a defesa na execução foi julgada improcedente, o advogado não conformado entrou com um recurso de apelação e ainda requereu a penhora de um automóvel pertencente a Cláudio. Nesse caso, vai poder, gente, fazer essa penhora sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Continuando aqui. Então, a letra A está errada, a letra B está errada. Agora vamos para a letra C. A letra C diz: a apelação interposta em face de sentença que julga improcedente os embargos à execução é dotada de efeito meramente devolutivo. Está correta. O que não impede a prática de atos de constrição patrimonial, tal como a penhora. Isso mesmo, gente. A questão está certíssima, que é a letra C. E por fim, vamos olhar aqui o artigo não, que a gente já olhou. Vamos olhar a letra D, que diz o seguinte: o recurso de apelação não deve ser conhecido, pois o pronunciamento judicial que julga os embargos do executado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, de forma nenhuma. Olha aqui, doutor Paulo Maia, seja bem-vindo. É uma honra ter o nosso presidente aqui da OAB junto conosco. Estou trazendo, doutor Paulo Maia, algumas questões aqui da prova da OAB, né, trazendo conhecimento jurídico sobre processo civil. Então, gente, a questão está errada, a letra D. Por quê? No caso específico aqui, ó, o recurso de apelação não deve ser conhecido. Olá, doutor Paulo. Esteja convidado para trazer alguma matéria pela qual o senhor gosta de lecionar, de falar. Esteja convidado já aqui para a nossa live, viu? É uma honra ter a sua presença aqui junto conosco. Estou fazendo uma semana de lives aqui, então sempre com convidados ilustres, professores, né, abençoados aqui, e o senhor já esteja convidado para estar conosco também, para que a gente possa ter esse momento enriquecedor de conhecimento jurídico. Então, gente, vamos para a letra final aqui, a letra D. O recurso de apelação não deve ser conhecido, pois o pronunciamento judicial que julga os embargos do executado tem natureza de decisão jurídica de forma nenhuma, de decisão interlocutória, devendo ser impugnada por meio de agravo de instrumento, de forma nenhuma, gente, de forma nenhuma. Vamos abrir no artigo 920 e o artigo 1009. O 1009 já está próximo aqui, né? O artigo 1009 diz: da sentença cabe, lógico, apelação, né, gente? E de forma aqui subsequente, o inciso 3 do artigo 920, para que vocês anotem as dicas aí. E a gente já finalizou essa questão. Então, o artigo 920, inciso 3, né? Recebidos os embargos, encerra a instrução o juiz ao proferir a sentença. Então, lógico, é uma sentença, é uma decisão, não tem efeito suspensivo. O efeito suspensivo, a gente viu que é a regra, contudo tem a exceção, e vimos também que no caso específico pode ser feita a penhora, por não ter efeito suspensivo. Dando continuidade, gente, aqui às nossas questões. Lidiane chegou, vamos chamar o povo, vamos apertar os coraçõezinhos. Nós sabemos que aqui é através de algoritmo, então tem que ter um algoritmo para que vocês possam avisar as pessoas que nós estamos online. Vamos dar continuidade aqui, gente, para que vocês possam receber mais um conteúdo. Então, hoje nós já falamos sobre o quê? Falamos já sobre recursos, que é o que mais cai,
execução, falamos do título judicial, título extrajudicial, fiz aqui todas as considerações e agora vamos para uma outra questão de processo civil que tem caído bastante também, para a gente finalizar a nossa contribuição de processo civil à sua prova da UAB. Venham pegar o código do sucesso e no final nós temos ainda uma direção de Deus para a sua vida. Quem ficar aqui com certeza vai ter uma direção, uma resposta divina do Senhor. Então vamos lá, gente. Olha só, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, José ajuizou a ação. Olha, gente, essa questão aqui, ó. Pense. Anota a dica, viu? Anota a dica. Você que vai assistir a live depois, eu peço que você assista depois essa live para que fique memorizado, né, todas as dicas aqui. Você pode estar fazendo qualquer coisa, mas a voz da professora vai estar ecoando no seu ouvido para que você possa acertar as questões de processo civil. Então, eu, né, dou essa sugestão, igual ontem com a professora Daniela Patrícia. Então, vamos lá, gente. Olha só. Na vigência do Código de Processo Civil 2015, José ajuizou ação contra Luísa, postulando uma indenização de R$100 mil, tendo o pedido formulado sido julgado integralmente procedente e a decisão transitou em julgado. Então, a sentença transitou em julgado no valor de R$100 mil. Olha só a questão e a casquinha de banana para vocês cuidarem da vida. Vamos lá. Diante disso, José... Processo civil tem que estudar todo dia, viu? Diante disso, José deu início ao procedimento de cumprimento de sentença. Olha aqui, gente, outra questão de cumprimento de sentença, de execução. Essas duas questões que eu trouxe hoje são de execução de sentença. Então, cai muito a execução. Preste atenção. Diante disso, José deu início ao procedimento de cumprimento de sentença, tendo Luísa, que é executada, apresentado o quê? Impugnação. Lembrando, gente, que ali na ação nós tínhamos o quê? Um título extrajudicial. E aqui nós temos uma ação com título judicial. Nesse caso específico, ela se utilizou como defesa à impugnação, a qual, no entanto, foi rejeitada pelo respectivo juízo por meio da decisão contra a qual não foi interposto. Olha só, não foi interposto. Frise bem isso aí, não foi interposto recurso no prazo legal. Então, prosseguiu-se o quê? O procedimento de cumprimento de sentença para a satisfação do crédito reconhecido em favor de José. Então, nós temos uma decisão que transitou em julgado, foi dada entrada, ou seja, foi dado prosseguimento na execução dessa sentença para a satisfação do crédito. Transitou em julgado. Lembrem bem disso. Ocorre que após o trânsito, olha só, gente, presta atenção, essa dica aqui é poderosa, viu, gente? É poderosa, anotem aí, olha só. Ocorre que após... Já fez a questão, Shirley? Preste atenção, viu? Preste atenção. Falei no início, Ana Paula, falei no início. Vai ter que escutar no início sobre a diferença do título executivo judicial e extrajudicial. Eu falei no início. Vamos lá. Ocorre que após o trânsito em julgado da sentença exequenda e a rejeição da impugnação, o STF proferiu acórdão em sede de controle de constitucionalidade concentrada. Eita, gente, olha só. Vai ficar gravado, Ana. Olha só, é uma questão interdisciplinar, né? Preste atenção. Proferiu acordo em sede de controle de constitucionalidade concentrada, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei que fundamentou o título executivo judicial que havia condenado Luísa na fase de conhecimento. Olha só, gente, aqui nós estamos falando de uma decisão que foi proferida, né, a qual essa decisão se tornou transitada em julgado, ou seja, né, não teve mais recurso. Por não ter mais recurso, lembrando, gente, quando é que fica uma decisão transitada em julgado, professora? Em duas situações, né? Ela transitou em julgado quando a parte não recorreu mais, então transitou em julgado, por exemplo, se foi proferida, né, aqui no primeiro grau e a parte não recorreu, transitou em julgado. Ou a parte recorreu e perdeu no segundo grau e não recorreu novamente para o STJ ou STF, então transitou em julgado. Por ser uma decisão judicial, nós temos uma decisão judicial aqui que transitou em julgado. Então é um título judicial, não é um título extrajudicial. O título extrajudicial
eles estão especificados aí no artigo 784, viu, Ana? Dá uma olhadinha lá no artigo 784, que foi a questão anterior que eu falei. Aqui transitou em julgado. Contudo, houve o quê? Um pronunciamento do STF em uma ação de controle concentrado de constitucionalidade que reconheceu o quê, gente? A inconstitucionalidade de lei que fundamentou o título executivo judicial. Nessa situação, gente, já que transitou em julgado essa decisão, a parte, o que é que ela poderia fazer numa situação como essa? Qual o recurso, gente, que ela vai interpor? Transitou em julgado, né? E aí, uma ação o quê? Só cabe o quê? Após 2 anos, você tem um prazo de 2 anos para interpor a ação rescisória. Transitada em julgado, sendo que essa decisão, né, você pode se utilizar de quê? E lembrando que o rol da ação rescisória é um rol taxativo, viu, gente? É um rol taxativo. E outro ponto bem importante, eu quero que vocês abram aí no artigo 525, vamos lá. O artigo 525 do CPC, para mostrar essa dica poderosa que vocês têm que estudar. Vamos lá. O artigo 525. A professora abriu aqui, já estamos pertinho. 525 aqui. Encontrei. Vamos lá. O artigo 525, parágrafo 12 e 15, diz o seguinte. Olha só. Esse artigo, caput do artigo 525, diz o seguinte. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Contudo, gente, nós temos aqui, né, o parágrafo 12 e o 15, que diz o seguinte. O 12 diz, para efeito do disposto, olha aí, professora Daniela Patrícia, seja bem-vinda, para efeito disposto, no inciso 3, parágrafo 1º deste artigo, considera-se também inexigível, olha só a pegadinha aqui, a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concreto ou difuso. E a questão diz o que, gente, aqui? A questão diz o seguinte, olha só, vamos lá. Houve essa decisão de título judicial, né? Houve uma decisão num processo, teve a execução, contudo a execução foi julgada improcedente, e após isso, a parte não interpôs nenhum recurso. Houve o que? O trânsito em julgado da decisão. Num caso específico, vai caber no prazo de 2 anos você interpor o quê? Uma ação. Ó, o Murilo aí, seja bem-vindo. Vai interpor ação rescisória. E o fundamento vai estar exatamente nesse artigo aqui, porque esse título ele deixou, né? Ele foi declarado que inconstitucional através da ação declaratória de controle concentrado, foi controle de constitucionalidade concentrado que reconheceu a inconstitucionalidade da lei que fundamentou o título executivo. Eita, gente, pense numa pegadinha grande essa daí, viu? Então anote aí, gente, anote o artigo. Então a parte ela vai ter que ajuizar ação rescisória, que é a letra D, em virtude da sentença estar fundamentada em lei, julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Pense essa questão, gente. Pense numa questão boa para cair. E o parágrafo 15 diz, se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então,
é o que aqui, gente? Tanto o parágrafo 12 como o parágrafo 15. Então, cabe o quê? Ação rescisória no caso dessa decisão que, após o trânsito em julgado, o STF julgou inconstitucional a lei. Certo, gente? Através do controle concentrado. Eu quero saber aqui quem sabia disso aqui. Shirley, tava sabendo disso aqui, Shirley? Pegadinha grande, viu, gente? É que ele tava querendo saber se você sabia, né? Você sabe que após o trânsito em julgado, existe o rol taxativo para ação rescisória e, nesse caso, de forma específica, nós temos o quê? Né? Nós temos esse parágrafo 15, que é permitido o quê? Se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado, e foi exatamente isso, teve o trânsito em julgado e a decisão do STF foi proferida após o trânsito em julgado. Né? Por ter sido proferida após o trânsito em julgado, você vai ter que entrar com essa ação rescisória para reverter aquela decisão que foi condenada. Tá vendo, gente? Ainda tem saída para a situação. A mulher foi condenada aqui no valor de R$200 mil, né? E o STF, através de uma ação declaratória, né, julgou no controle concentrado de inconstitucionalidade a lei que fundamentou a decisão, que fundamentou o título executivo aqui. E aí ela pode entrar com ação rescisória para reverter a sentença que transitou em julgado. Então, gente, essa foi a dica poderosa aqui da professora no dia de hoje, para que vocês, né, venham estudar processo civil, principalmente essa parte de execução e de recurso. Vocês deem o quê? Deem um foco maior nesse período que antecede em relação ao processo civil, que cai muito. Né? Olha essa parte de recursos, olha essa parte do efeito suspensivo da apelação, em regra tem efeito suspensivo, salvo naquelas situações as quais eu elenquei. Olha quais são os títulos judiciais. Foi uma ação de questão controvérsia. Foi, exatamente. Mas, viu, gente, lembrando a vocês, deem essa observada para que vocês possam pontuar na prova de vocês e foco total nesse momento, né? Não pare de estudar, tendo em vista essa situação que a gente ainda vai ver como é que vai finalizar e você só tem a ganhar. Você está estudando, né? Exatamente, Shirley. Você está estudando para quê? Você está estudando para que você venha ter mais conhecimento. Então, estude, revise. Se a prova for suspensa, beleza. Se não for, beleza. Por quê? Porque o que importa é você continuar estudando para que você possa ter sua aprovação. Então, pega essas dicas, reveja esse vídeo aqui, essa live, que vai ficar gravada aqui, e você vai tirar todas as suas dúvidas. Anote direitinho, estude esses institutos pelos quais eu trouxe. Hoje eu falei sobre título executivo judicial, título executivo extrajudicial. Além disso, mostrei a defesa. Sim, gente, o que eu queria também mostrar para vocês aqui, deixa eu só ver aqui mais alguma coisa. Não, acho que vou deixar para a próxima semana. Próxima semana tem mais coisas para vocês, para que vocês possam, né, não ficar cansados de tanto conteúdo. Então, hoje eu já falei de muita coisa. Então, eu quero que vocês continuem com foco, com direção, que Deus continue abençoando, que vocês possam se fortalecer a cada dia, né? E para não ficar exaustiva, porque o processo civil precisa de quê, gente? Você vai escutar essa live, você vai anotar e você vai entender, né, essas questões aqui. Então, tendo em vista que processo civil é uma matéria bem delicada e você tem que ter aquela prática jurídica, caso você não tenha prática jurídica, você tem que entender o instituto. E nada melhor do que assistir aqui a live com a professora para tirar todas as dicas dela e coloca aqui as dúvidas também. Qualquer dúvida, coloca aí um direct que eu respondo. Então, foco total, não desanime, deixa eu colocar aqui, Isis, e você vai ter sua aprovação, né? Então,
O meu objetivo é trazer para vocês o direcionamento. O meu objetivo é trazer para vocês a luz. O meu objetivo é trazer conhecimento. E principalmente para que haja uma didática junto a vocês. Então, essas questões aqui... Oi, Renata! Seja bem-vinda, mulher! Saudades! Então, essas questões que eu fico trazendo aqui para vocês é para que vocês possam entender os institutos, que nada melhor do que um professor explicando esses institutos para vocês. E processo civil é assim. Então, de forma didática, de forma dinâmica, trazendo para vocês, e vocês vão ter o quê? A voz da professora no dia da prova. Então, hoje façam essa revisão. Próxima semana eu trago mais. Obrigada, Renata. Isis, fui eu, Isis. A professora aqui trouxe processo civil. Já fiz aqui as questões, 2 questões de processo civil que está requerendo do aluno, do bacharel, do profissional, conhecimento sobre execução, títulos executivos judiciais, títulos executivos extrajudiciais. Falei do propósito da ação, falei também como você deve, né, entrar com a ação. Você tem que visar já a execução, saber se a parte tem ou não o quê? Dinheiro ou então bens para poder executar, para você satisfazer o direito ali. Porque, gente, é aquela história, né? Você vai entrar com ação e a parte não tem como pagar, então você paga advogado, você paga as custas. Vai ver depois. Você paga o advogado, você paga as custas, para no final ficar com título judicial, sem poder o quê? Fazer o pagamento. Não pode, né? Então você tem que ter esse alerta. Quando você for pegar o seu constituinte, né? Quando você for atender seu constituinte, você vai verificar se aquela demanda vai poder ser o quê, né? Você vai verificar se aquela demanda, dedinho foi bom, viu? Você vai verificar se aquela demanda vai ter um fim. Que fim? A satisfação do crédito. Porque imagina, gente, você passar 5 anos aí pleiteando perante o Poder Judiciário uma ação e ao final você não ter como satisfazer aquele crédito. Como é que vai pagar aquilo ali? Então, dê uma olhada já se a pessoa está sendo insolvente, se a pessoa tem bens para pagar, se a pessoa tem dinheiro, olhe os bens, olhe se tem dinheiro, faça um rastreamento completo. Então, as questões aqui, de forma objetiva, eu tratei exatamente da execução, né? Então, a primeira questão aqui, só para lembrar, falava de um título extrajudicial, a parte, por ser título extrajudicial, a defesa com seus embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes e a pessoa entrou com o quê? Com apelação. É para saber se a apelação tem efeito suspensivo ou não, eu já falei aqui na live, para saber se a parte poderia o quê? Pedir essa penhora já de quê? Do automóvel. Então, tem tudo isso relacionado. Recursos e execução. São 2 temas que mais caem na prova da OAB. E essa segunda questão aqui, eu falei sobre ação rescisória. E é uma questão, como disse aqui Shirley, houve controvérsia nessa questão. Contudo, né, prevaleceu essa questão, o que? A ação rescisória tinha sido transitada em julgada. Além disso, nós temos essas exceções através do parágrafo 15 do artigo. Qual foi o artigo aqui, gente, que eu li? Deixa me ver aqui qual foi o artigo que eu li, para que vocês possam anotar. Foi o artigo 525. Foi o artigo 525. O 525 que diz: se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado, tem toda essa questão, né? Então, teve uma decisão judicial a qual a parte foi condenada a um valor de 200 mil, não foi? Deixa me ver aqui só. Não, de 100 mil reais. A parte, né? A decisão transitou em julgado e depois que transitou em julgado, houve uma decisão do STF através de quê? De controle de constitucionalidade concentrado, reconheceu a inconstitucionalidade da lei que fundamentou esse título executivo judicial. Então, nessa situação, olha só a observação, a parte, ela pode requerer através de uma ação rescisória, né? O quê? Ela vai poder tirar o quê? Essa condenação. Então, ajuizar a ação rescisória em virtude dessa lei está fundada, né? Está fundada
através de uma lei inconstitucional. E aí ela vai poder afastar essa decisão para esse pagamento. Então, gente, quero desejar uma noite abençoada e dizer que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da minha vida, está no controle da sua vida. E você que vai determinar a sua chegada. Tudo depende de você. Se você parar, tudo para. Se você não parar, se você avançar, se você se esforçar, se você se dedicar, se você começar a semear, seja na sua vida profissional, através dos estudos, através de uma qualificação, através dessas lives abençoadas que a professora está trazendo os convidados. Lembrando, gente, próxima semana tem convidados e tem a professora também. Próxima semana teremos novidades. Por quê? Porque próxima semana nós temos a decisão se a prova da OAB vai continuar ou não, independente disso. Independente da prova se realizar ou não, você vai ter o conteúdo aqui sendo ministrado por excelentes profissionais que vão estar junto conosco aqui para poder você ter o direcionamento, para que você possa ter dicas, para que você possa ter a sua aprovação. E aí você vai dar continuidade no seu propósito de vida. Você tem uma missão. Você que está aqui nessa live, ou você que está assistindo depois, você tem uma missão, a qual deve ser cumprida. Você não está aqui para passar o tempo, mas você está aqui para cumprir um propósito. Então veja qual o propósito e veja qual a sua missão. O que é isso, professor? Eu não sei nem o que é propósito nem a missão. O propósito é aquilo que te levanta todo dia. A missão é onde é que você quer chegar. Então, cada um tem um talento. Cada um tem algo que Deus já depositou aí dentro de você. Cada um aqui é capaz. É só você que vai te parar. E mediante as circunstâncias, as situações que podem se levantar na minha vida, na sua vida, eu quero que você se erga, eu quero que você erga a cabeça, eu quero que você olhe para o alto, eu quero que você avance, que você venha receber essas dicas, que você venha receber direção, que você venha receber unção de Deus, porque quando a gente tem unção, quando a gente tem um direcionamento do Espírito Santo de Deus, as coisas fluem, não é na força da carne. A palavra de Deus diz, esforça-te, então tenha força. A palavra de Deus diz, tem bom ânimo. A palavra de Deus diz, não temas, 366 vezes. Então todo dia o Senhor diz a você, não temas, não temas, não temas, que eu te ajudo, eu te capacito. Então tudo vai depender de você, não temas. Então a palavra que eu trago para você hoje no final da nossa live, sendo usada pelo Senhor Jesus, é não temas, não temas, mediante as circunstâncias, mediante os gigantes, mediante as situações. Se você estiver desanimado, receba o fortalecimento do alto, receba a força de Deus, porque é Ele, o Senhor, que Ele te formou desde o ventre da tua mãe, para que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele não te chamou para ser derrotado, Ele não te chamou para ser fracassado, Ele não te chamou para ser derrotado. Você é herdeiro e co-herdeiro de Deus. Você tem uma força dentro de você. Você é um ser de luz, você é um ser abençoado, você tem um Pai poderoso, Abba Pai, Paizinho. Você pode chegar na presença dele e dizer, Pai, eu estou aqui perante o Senhor, que faça a tua vontade. Quando a gente se abre para o Senhor, quando a gente se ajoelha, quando a gente se entrega perante o altar do Senhor, Ele só quer o quê? Um coração quebrantado, um coração contrito. Deus não rejeitará, e você receberá a direção, você receberá o fortalecimento, e principalmente aquilo que estava oculto, aquilo que estava lhe amarrando, aquilo que estava lhe dificultando, que haja hoje uma libertação na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Eu declaro libertação, libertação na sua mente, que o Espírito Santo de Deus possa visitar sua mente, que o Espírito Santo de Deus possa visitar seus pensamentos, tirar todo pensamento de fracasso, todo pensamento de derrota. Você não é fracassado, você não é derrotado, você é forte, você é vencedor. Deus te capacitou de forma sobrenatural. O nosso Deus é abundante, nós somos filhos dele, nós temos um Pai, e nós temos acesso através de Jesus. O véu foi rasgado, então temos um acesso direto a chamar Pai, Paizinho. A gente não precisa, como na antiguidade, antes de Jesus vir, que os sacerdotes entrassem ali na tenda, no templo, na parte, deixa me lembrar, Senhor, no templo dos templos, ali, aquele templo que era formado, só o sumo sacerdote que poderia
ter contato. Então tinha que fazer o quê? Tinha que oferecer animais de forma nenhuma. Hoje nós temos o acesso, porque o véu foi rasgado naquele momento da crucificação e Jesus ressuscitou. Então que haja a ressuscitação na sua vida, na minha vida, daquele que estiver morto, que haja luz, que haja força, ressuscita aqueles sonhos, aqueles desejos, aqueles planos. Se você está desanimado, receba o fortalecimento, receba a paz, receba a força, receba o vigor, aquilo que está dentro de você, que possa acender, que possa ser renovado hoje. O poder do Espírito Santo de Deus entrando na sua vida nesse momento, você recebendo virtude, você recebendo paz, você recebendo regozijo, todo pensamento contrário de derrota, de suicídio, de desistência seja desfeito pelo nome de Jesus. Receba paz, receba alegria, receba força, receba a libertação, que todos os laços que foram amarrados na sua mão, nos seus pensamentos, para que você não andasse com seus pés, para que você não raciocinasse. Toda vez que você chega para estudar, você não consegue estudar, porque ficam vindo pensamentos contrários, pensamentos de derrotas, pensamentos de confusão, pensamentos principalmente dizendo a você que você não pode, que você não é capaz. Seja desfeito, que o Espírito Santo de Deus derrame sobre você a virtude que você está precisando, lhe revestindo com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a palavra de Deus e calçando seus pés com o evangelho. Que haja o ajuste completo na sua vida com a armadura do Senhor Jesus e você possa receber a paz. Certo, gente? Receba aí o direcionamento. Veio do alto, viu? Veio do alto o direcionamento aqui, né? As pessoas que entraram depois não entenderam nada. Não tem problema, não. O que importa é você que está aqui e recebeu. Porque eu sou instrumento de Deus e Ele me usa e vai me usar. Porque Deus usa qualquer pessoa. Qualquer pessoa Deus usa. Então, eis-me aqui para cumprir o propósito do Senhor na minha vida e na sua vida. Então, nós somos instrumento de Deus. Então, receba, viu, gente? Tenha uma noite abençoada, um sonho reparador, restaurador e que haja um desfrute. Uma excelente noite, Ana, para você também. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E amanhã as misericórdias do Senhor se renovem. Um cheiro no coração. Próxima semana nós temos convidados, viu? E aguarda aí. Nós estamos fazendo os convites aos professores e eles vão estar conosco. Independente de primeira fase ter ou não, estamos aqui para lhe dar a mão e trazer o melhor conteúdo. Então, cheiro no coração e até próxima semana. Se der, a professora entra aqui numa live para trazer uma mensagem direta do céu para você, viu? Obrigada, Ana. Olha aqui que palavra maravilhosa. Foi direto do trono. Cheiro, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Em nome de Jesus. Tchau.